Vamos lá, né, pessoal? Mais uma provinha do nosso curso FGV Dicas e Questões. A nossa 8ª prova de 2010. A 17ª prova geral do nosso curso, né? Já são 17 provas com essa agora que a gente vai caminhando, peregrinando. Vamos ver se a gente chega até umas 25, né, no padrão lá de outros cursos nossos dessa sequência, Sesgran Rio e outros aí. O objetivo é analisar o máximo possível, resolver bastantes questões, bastantes questões, para você ficar, afiado mesmo para a resolução dessas provas aí, ok? Bom, agora a prova da Fundação Oswaldo Cruz, né? Técnico em Segurança Pública, em Saúde Pública. Nesse técnico em Saúde Pública, Vigilância, é uma prova de nível médio, você sabe aí, mas vamos observar, né? Ela tem 2 textos aí, uma sequência de 15 questões, e uma coisa que me chamou a atenção, né? Aqui ele fala a natureza remodelada, o título do texto. Bom, a natureza remodelada, quando ele lança esse título, quando ele propõe esse título aí, você já percebe logo no final, aquela velha história, né? Que ele diz assim: assim como o ser humano adaptou cavalos e cachorros ao seu modo de vida, é possível que ele, sem querer, domestique grande parte da natureza. Exatamente essa forma de domesticar, essa coisa que ele está falando aí, é a referência, né? Que remete ao título. Natureza remodelada, ou pelo menos como o autor falou aí, domesticada, né? Não seria nem remodelada aí, certo? Bom, na sequência de questões, nada de muito extraordinário, pelo menos que eu olhei aqui, né? Aí, uma referência apenas na questão 6, a gente vai conversar um pouco sobre a questão 6 aqui, sobretudo na letra B de bola, né? Eu acho que esse B de bola aí deixou a desejar no aspecto gramatical, talvez aí. Na questão 7 um pouco, na letra E, essa questão de prováveis e tal. Não se preocupe não, vamos dar uma olhada aí, a gente vai acompanhando e você vai perceber essas mudanças aí, tá certo? Vamos começar a prova então? É isso aí, vamos começar para você, começar a mandar brasa. Acompanha aí. Vamos lá. Ao dizer a evolução não é só aquela força que dá origem aos mamutes e dinossauros. Pessoal, afirmativa do autor, não é isso? Tá. Ao dizer isso, o autor do texto faz supor que... E aí? Quase que eu me engasgo aqui. Bora. A evolução não é só aquela força. Não é só isso. Olha só. Se eu digo, a evolução não é só isso. Se eu digo não é só, é porque além disso existe outra coisa. Concorda, gente? Não é isso? A evolução não é só tal coisa. Então, quando eu digo não é só, eu pressuponho a existência de alguma outra coisa. Concorda com isso? Não é? Então, não é só dinheiro, mas também felicidade, sei lá. Então, além de dinheiro, eu falo em felicidade. Não é isso? Tranquilo? O autor do texto faz supor que o que é afirmado contém erro. Não, de forma alguma, não está falando erro. Ele está pressupondo uma complementação. Não é isso? Não é só tal coisa. Então, além do erro, né, além de algo que ele colocou aqui, da força, por exemplo, né, existem outros fatores aí, tá certo? Beleza? Vamos lá. Letra B. Há algo mais que precisa ser dito. Gente, há algo mais que precisa ser dito. Essa é a resposta, né? Não é só isso, mas também outra coisa. Então, existe algo mais, né? A afirmação dele pressupõe a existência de alguma coisa além do que ele acabou de mencionar. Certo? Belezinha? Ok, vamos lá. Na letra C ele fala: os conhecimentos de evolução se restringem ao passado. Tá, aí está virando arqueologia, né? Estudo do passado, essa pesquisa é arqueologia, que não é o caso. Então, se restringem ao passado? Claro que não, né, gente? Tudo de evolução, posso falar tecnologia de hoje, uma série de coisas, né? Varando eras, né? Varando as eras, sempre transferindo fronteiras e tudo mais, tá? Então, nada de passado somente. Letra D. A evolução não foi claramente explicada. Pessoal, a evolução não é só isso. Marcelo, então, ela não foi claramente. Foi, gente. Houve uma explicação, veja. Houve uma explicação clara, porém não completa. Ela não foi completamente explicada. Então não está por completo, existe algo mais. Então não é que tenha faltado clareza. Eu posso ter, por exemplo, eu suponho que eu tenha aí 5 etapas de evolução para explicar para você. São 5 blocos. Eu expliquei, sei lá, 3 blocos. Tá, eu estou com 3 blocos aí explicados, restam 2. Mas não significa dizer que eu não deixei de explicar, que eu tenha deixado de explicar claramente. Eu expliquei os 3 muito bem.
Só que existem outros dois complementares. Pronto, então eu vou explicá-los também muito bem. Então não é uma questão de clareza, explicar claramente, mas sim explicar na totalidade, integralmente, completamente. Entendeu a diferença agora? Cuidado para não confundir essa questão de claramente com completamente, na totalidade, integralmente, certo? Vamos prosseguir? Veja aí. Bom, os estudos de evolução ficaram ultrapassados? Claro que não, estão sempre se renovando, né? Sempre se renovando o tempo todo, não tem isso. Ok. É porque ele tentou dar, né? Aquela ideia de ultrapassados por conta de mamutes e dinossauros, mas isso aí, ó, não é só isso, é muito mais do que isso, né? Vamos lá. Questão do número 2, uma questão bem tranquilinha também. Segundo o texto, desaparecem as espécies que... E aí, pessoal? Quais são as espécies que desaparecem? E aí? Câmbio? Olha só. Você tem aí, claramente no texto, linha 1, 2, 3, que essa aqui não está numerada não, né? A gente vai ter que se virar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. A partir da linha 6. Linhas 6 e 7, ele diz assim, ó. Basta alguma coisa dificultar, começa na linha 4, já entrando para 5, né? Veja aí. Basta alguma coisa dificultar a vida de uma espécie, o que os biólogos chamam de pressão seletiva, para que ela seja forçada a se adaptar ou desaparecer. O texto já diz tudo. Não é fácil? Claro, muito tranquilo. Essas questões aqui, pelo menos eu não vi nenhum problema, sobretudo na parte de texto curtinho, pequenininho, muito light, muito light. O pessoal do ensino médio da Fiocruz aí, fez a farra, hein? Pois é, veja aí. Olha só. Segundo o texto, desaparece com o quê? Pessoal, as espécies, desaparecem as espécies que têm sua vida dificultada pela pressão seletiva. Não, né? Aquela velha história. Não é a vida dificultada pela pressão. Vem a pressão seletiva, né? Ou seja, surge alguma coisa que vai dificultar a vida. Tá, a vida está dificultada. Essa dificuldade advém do que eles chamam de pressão seletiva. Até aí tudo certo. Só que essa pressão seletiva faz com que a espécie seja forçada. Essa dificuldade, essa pressão, faz com que a espécie seja forçada ou a se adaptar ou a desaparecer. Entendeu? Então elas desaparecem por conta da dificuldade. Não. Desaparecem porque não conseguem se adaptar a essa dificuldade. Percebeu? Não conseguem se adaptar e superar a dificuldade, né? Então a questão de se adaptar e superar a dificuldade nesse contexto aí de pressão seletiva. É o que ele está falando aí. Certo? Belezinha? Letra A está fora. Letra B. Se adaptam de modo forçado. Gente, a questão, desaparecem as espécies que se adaptam. Não, se ela se adaptou, mesmo forçado, então ela sobrevive. Ela não morre, não é isso? Passam a adequar-se ao ser humano. Ao ser humano? Se a pressão, gente, é seletiva, se a pressão é das dificuldades como um todo, há espécies que nem contato com o ser humano têm. Então, adequar-se ao ser humano de forma alguma, adequar-se ao meio ambiente, às pressões do ecossistema onde ele está, do hábitat e tudo mais, né? Pela sua relação mesmo com a biodiversidade, com outros fatores aí bióticos e até abióticos, né? Letra D. Não conseguiram adaptar-se. Exatamente. Ou seja, ou se adapta à pressão seletiva, né? Causa dificuldades, e isso diz, ou você se adapta ou você desaparece. Então, quem não conseguir se adaptar, fácil, né? Tranquilo. Então é sempre bom, gente, por mais óbvia que seja a questão, por mais simplista, dê uma olhada em letra por letra, identifique o que está errado, passo a passo, vá se acostumando, pelo menos no seu estudo. Na hora da prova você faz tudo de uma vez, ganha tempo e pronto. Mas no estudo de texto é sempre importante a análise qualitativa, ok? Sofre mudanças de forma lenta e gradual. Essa mudança, gente, de uma forma ou de outra, já é fruto dessa adaptação, não é isso? Então, quando ela pretende se adaptar a essa nova alteração ambiental, etc., essa adaptação promove mudanças que não são rápidas, né? São lentas e graduais, segundo Darwin, segundo Lamarck, né? Os grandes estudiosos aí da evolução, da especiação e tudo mais, né? Lei do uso e desuso, da herança dos caracteres adquiridos, lembra dessa história? Pois é, em biologia a gente vê muito isso, né? Evolução, ecologia, pois é. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 3. Nas últimas 2 décadas, trecho que vai até aqui. A gente já sabe que ele não vai ler tudo, né? Mas ele diz, infere-se desse segmento do texto que? Bom,
Por aqui eu já sei que ele quer a interpretação do que está escrito. Eu preciso ler, interpretar o que está escrito, para a partir daí avançar. Por quê? Porque ele diz infere-se. Veja, infere-se desse segmento, está vendo aí? Infere-se. Então eu vou inferir a partir do segmento uma coisa totalmente diferente. Então vamos lá. Infere-se desse segmento do texto que nas 2 últimas décadas as mudanças não ocorreram de forma lenta e gradual. O que você acha? Pessoal, olha só. Nas 2 últimas décadas, os cientistas descobriram que essas mudanças nem sempre se dão de forma lenta e gradual. Ou seja, o nem sempre é quase sempre, né? É como se fosse um quase sempre aí, tá vendo aqui? Ou seja, quase frequentemente, né? Nem sempre, ou seja, é muito comum, acontece com bastante frequência, mas não é sempre. Tá? Então é importante compreender o uso dessa expressão nem sempre aqui, porque ele está falando de inferência, interpretação. Então, para você não ficar enrolado, complicado com o que ele possa estar falando aí, tá certo? Beleza? Vamos lá. Aí ele diz, nas 2 últimas décadas as mudanças não ocorreram de forma lenta e gradual. Bom, falso, né? Claro que toda forma de especiação, de evolução das espécies é lenta e gradual. Então ele deixa bem claro isso aí, né? Ou seja, elas nem sempre se dão de forma lenta e gradual, mas não significa dizer que não se deram. Houve mudanças, sim, de forma lenta e gradual, mas algumas nem sempre seguiram esse ritmo aqui. Não são todas, não dá para generalizar, não é isso? B. As mudanças evolutivas só eram vistas como lentas e graduais. Essa é a resposta certa. Claro. Porque, só nas últimas 2 décadas é que eles descobriram isso. Nem sempre é de forma lenta, porque na visão de todo mundo, pelo que está escrito aqui, na visão geral, no senso comum, as pessoas, não, mas tudo ocorre de forma lenta. Nem sempre. Então as mudanças evolutivas só eram vistas como lentas. E agora ele diz nem sempre, então também são rápidas em alguns momentos. Tá? As mudanças jamais ocorrem de forma lenta. Mentira. Nem sempre não significa jamais. Na modernidade, as mudanças só ocorrem em 10 ou 20 anos, aí também já está distorcendo demais aqui, né? Só porque o estudo aborda as últimas 2 décadas, não significa dizer que as mudanças só ocorrem em 10 ou 20 anos. Não é isso. A linha do tempo é um contínuo, né? Existe um contínuo aí, uma linha do tempo bem diferenciada. Só nas 2 últimas décadas, veja que ele fala agora aí, só nas 2 últimas décadas as mudanças ocorrem em 10 ou 20 anos. Aí está totalmente, até a própria estrutura, veja como a leitura está esquisita. Nada a ver. Questão 3, B de bola. Questão de número 4. Uma prova atual de pressão seletiva. Olha só, no texto você viu, né? Ele colocou aí, basta alguma coisa dificultar a vida de uma espécie, o que os biólogos chamam de pressão seletiva. Pronto, então, pressão seletiva, ele quer que você procure entre as alternativas, né, aquilo que ele disse, alguma coisa que dificulta a vida de uma espécie. A adaptação, gente, de cavalos e cachorros dificulta a vida da espécie? Dificulta ou não? Causa obstáculo, empecilho? Sim. Não causa não. Causa, gente. Pressão seletiva, ou seja, existe uma necessidade, por exemplo, do homem de fazer qualquer coisa, no caso aí, desde a Idade da Pedra lá, né, pós-Idade da Pedra, mais ou menos o que é? Pré-história, homem de Neandertal, Revolução Neolítica, né, Revolução Agrícola. Você sabe que nesse período, além de dominar o fogo, aquela coisa, o homem começou a trabalhar a domesticação dos animais. Então, a adaptação do animal à sua realidade, à sua vida. Isso é pré-histórico, gente. Sabia disso? Vá lá para o livro de história para você dar uma olhada. É pré-histórico isso. Então, a pressão seletiva é, eu preciso domar os animais para que ele atenda às minhas necessidades. Assim foi com o cavalo, assim foi com o cachorro, ele cita esses exemplos. Então, a domesticação de animais, no caso aí citado, cavalos e cachorros, por exemplo, né, essa remodelação, essa moldagem aí, é uma consequência, sem dúvida alguma, foi uma consequência disso que ele chamou de pressão seletiva. Claro que foi. Uma adaptação da vida desses animais à minha realidade como ser humano. Então, Marcelo, mas não foi necessariamente uma dificuldade, mas houve um percalço, houve uma necessidade do homem, e essa necessidade interferiu na vida original desses animais. Né? Se eles eram criados soltos, eram animais selvagens e tal, eles foram domesticados e passaram a ter um convívio muito mais próximo. Passaram a ser gerados também num contexto de mais proximidade com o homem. Entendeu? Vamos ver os outros aí, acompanhe.
Domesticação de grande parte da natureza. Ele não domesticou a grande parte. A pressão seletiva, isso aqui é uma suposição que ele coloca no final do texto. A nossa adaptação aos seres vivos em geral. Nós não nos adaptamos a eles. Os seres vivos, muitos deles, é que se adaptam ao nosso estilo de vida, de viver, de pensar, essas coisas, né? De agir. As alterações de tamanho e forma em todos os seres vivos? Claro que não. Isso aí, por mais que haja a manipulação genética, mas a gente sabe que isso aí é uma adaptação do ser às novas condições naturais, né? A pressão seletiva. O aparecimento de asas nas aves. Bom, isso aí é uma questão de evolução também, e não de pressão seletiva de uma prova atual. Não é nada atual, né? A alteração em forma e tamanho dos seres vivos, em tese, não. O aparecimento de asas seguramente é milenar, né? Então você não tem como prova atual disso. Por isso é que a resposta certa é a letra A. Certinho? Beleza? Próxima aula a gente segue. Até lá.